Como às vezes eu demoro um pouco pra postar nesse canal, eu trouxe um iceberg pra quebrar o gelo. E aí quem não tinha se desinscrito ainda acabou de sair, né? Antes de entrar no vídeo, eu preciso dar algumas explicações. Eu sei que ele já tá gigante, então não vou enrolar mais do que eu preciso. Esse vídeo é na verdade uma versão editada de um conteúdo que eu fiz num outro lugar. E o pessoal que viu gostou bastante. É mais fácil eu te dizer que foi tipo uma live de 3 horas. Eu decidi dar uma editada nele, melhorar o ritmo, deixar bonitinho, mais pro padrão desse canal. Então tenha em mente que o microfone falha algumas vezes, eu não tava seguindo um roteirinho como na maioria dos vídeos, mas eu fiz o melhor que eu pude pra deixar ele redondinho. Então mesmo as pessoas que já viram isso vão ter novidade pra ver. Ainda assim, foi muita coisa que eu falei. Então, como esse canal tem uma visibilidade maior, se você que está assistindo tiver algo para dizer, esteja convidado a usar a seção de comentários para me corrigir, completar, sei lá. E aí, se você gostar demais desse conteúdo, ataque de oportunidade, o YouTube me liberou a opção do valeu demais. Então procura no canal seu vídeo favorito, vê se ele vale uns R$2. E se você quiser e puder, eu é que vou agradecer demais, né? Então, nível 1. Primeira coisa, Leomon sempre morre. Precisa explicar? O Leomon sempre morrer é uma das curiosidades, uma das brincadeiras em Digimon mais conhecidas que tem, né? Em Adventure a gente teve lá o Saber Leomon morrendo quando o Digimundo estava corrompido pelos Dark Masters, e aí não tinha mais a Vila do Renascimento, então ele morrer foi, né, um momento impactante, porque tipo, o que vai acontecer com ele, já que não tem mais a vila para renascer? E aí depois em Tamers teve o Leomon da Juri, que causou todo o final da série, que causou a evolução do Takato pro Dukemon, né? Enfim, com o Megidramon. Então assim, o Leomon morrer é uma coisa importante na franquia de Digimon, mas se tornou uma piada, né? E aí tem gente que interpreta essa coisa do Leomon, um Digimon leão morrer, como uma coisa bíblica, porque Digimon gosta de fazer várias alusões a diferentes religiões, né? Então na Bíblia, na história de Jesus Cristo mesmo, ele é denominado em algum momento, em algum contexto, como Leão de Judá. Então existe essa relação histórica, religiosa entre Jesus, que se sacrifica pela humanidade, e Jesus ser um leão. Então há quem puxa essa ideia aí para que o Leomon morrer é uma alegoria religiosa, não sei o que. Será, né? Digimon World 1 Cherrymon. Outro tipo de informação que a gente vai achar nesse iceberg é esse tipo de informação, que é uma curiosidade para quem não conhece muito da franquia. Mas até que ponto? Porque assim, Digimon World 1, a galera grande já jogou. Então é uma coisa que a galera já saberia, mas que se você nunca parou pra pensar, talvez não seja tão óbvio. Tá vendo esse Digimon aqui? Esse é o design oficial, o design que você encontra ele em todas as outras mídias, com exceção de Digimon World 1, em que ele era essa coisa aqui. Então a gente vai ver que nesse iceberg tá cheio de referências aos designs beta do Digimon. Eu vou comentar de alguns deles, mas chega uma hora que fica repetitivo, sabe? A gente poderia ter só uma categoria aqui no topo como designs beta de Digimon. Por exemplo aqui, ó, King Sukamon. É exatamente a mesma coisa, exatamente do mesmo jogo. Em Digimon World 1, a gente tem isso aqui, ó. O King Sukamon, que é basicamente um Sukamon com uma coroazinha, com os detalhes metálicos e tal. Mas é só isso mesmo. Ele é uma variação do Sukamon. Você vê que tem até o Sukamon normal aqui, né? Vocês vão ver que tem muito disso, né? Um Digimon que aparece num jogo de um jeito diferente, ou que aparece num card com uma referência, que se você simplesmente abre a wiki do Digimon, você já ia saber. As evoluções de armadura não mostradas em 02. A gente, em Digimon 02, né, conheceu os Digiovos de acordo com a nossa dublagem. Só que por lá, os Digimons usaram 2 no máximo, 3 no caso do Vimon, sendo que qualquer um dos 6 Digimons protagonistas, né, os 4 de 02, o TK e a Kari, eles, como foram pensados para essa temporada, pensados nesse conceito, todos eles podem usar qualquer ovo. Geralmente você encontra isso nos jogos. Se você tem ele lá no MMO, no Digimon Masters Online, você pode evoluir ele para vários usando ovos diferentes, né?
Só que geralmente, quem só assistiu o anime, quem só conhece uma coisa mais superficial, talvez não conheça essa tabela, digamos assim, né? Não conheça exatamente qual evolução é qual. Porque, por exemplo, a abelhinha apareceu em Digimon Frontier, por exemplo. Só que ela não era um Vimon de armadura. O Sagitarimon também apareceu em Frontier. Então esses Digimon são usados ao longo da franquia como um todo. Só que geralmente não falam que é, né? Ah, não, é evolução de armadura. Tipo em Digimon... No reboot, apareceu o Bullmon aqui, ó. É o Wormmon com o ovo do Patamon. Ele tem o brasão do TK na capinha dele. Então, quando ele apareceu no Digimon Adventure Reboot, como lá o brasão tinha algum significado, eles apagaram o brasão da capinha desse touro, né? Pra não criar confusão. Mas ele é um Digimon que existe pra franquia. Todos eles são usados, né? Esse Digimon aqui é o que a Palmon vira lá, né? Ela ganha uma evolução que é um Patamon com o Digiovo da Palmon. Então esses Digimon são usados, mas eles têm uma origem nessa ideia dos Digiovos, né? Essa é a parte que faz estar no topo do iceberg. Eu venho aqui trazer uma informação que poderia jogar ele mais pro fundo do iceberg. As evoluções por armadura, aquelas são as oficiais, as padrões, digamos assim. Mas outros Digimons também podem usar. Tem, por exemplo, o Terriermon com o Digiovo dourado. O Wizardmon com o Digiovo da coragem para virar um Flame Wizardmon. Então existem outros Digimons que podem usar esses Digiovos. Sabe o mais legal? Os Digimons das crianças de Adventure. Em um dos audiodramas, conteúdos liberados pós-série, né? Só que não em anime, só uma versão auditiva, né? Tipo podcast e tal. Por lá, os Digimons das crianças do Adventure original perderam a evolução em alguma situação que eu realmente não lembro o que foi e tiveram que usar os Digiovos que estavam com as crianças do 02. Não tem arte oficial, inclusive não é nem esse nome que aparece aqui, tá? Mas a ideia é que existem formas evoluídas do Agumon com o Digiovo da coragem, do Gabumon com o Digiovo da amizade. E essas artes foram as melhores que eu encontrei, né, pra ilustrar isso. Apesar de serem bem diferentes do que tá descrito lá no audiodrama, né. Então eu espero que um dia a gente veja isso, nem que seja num jogo, ou só numa arte, num esboço, né. Seria bem interessante a gente ver essas evoluções, ó. Digimons não tem gênero. Não tem. Por mais que a gente, sei lá, associe a Renamon com a figura feminina que ela representa, a Teiyumon a gente considera uma menina, o Agumon é um menino. Oficialmente, Digimon não tem gênero, né? Porque não é uma informação relevante pra franquia, tipo é em Pokémon que você pode cruzar eles e dar outras espécies e tal, né? Digimon não significa muita coisa, então meio que não existe, né? O dia de Odaiba é simplesmente o dia 1º de agosto. É o dia que o Tai volta lá no episódio 21 do Adventure, volta pro mundo humano e percebe que não se passou quase tempo nenhum de toda a aventura deles lá no começo da série, né? Então os fãs marcaram que o dia 1 de agosto, que é o dia que ele vê no calendário, é o dia de Odaiba. É o dia que a gente comemora Digimon como um todo. Ao invés de comemorar a data em que o primeiro episódio saiu, ou a data em que o mangá saiu, ou a data em que a marca foi registrada, como é muita data pra pensar, meio que eles unificaram tudo no dia de Odaiba, 1º de agosto. 3 dias antes do meu aniversário, veja só. Eu estava destinado a me ligar com Digimon, né? Enfim. A evolução canônica da Teiyumon da Hikari. Qual que é a forma verdadeira final ali da Teiyumon? É o cachorro dragão rosa ou é a Ophanimon? O fandom briga por isso até hoje, né? Como em Adventure não foi mostrado, então o pessoal colocava a ideia de que, bom, se o Angemon vai virar o Serafimon, a Teiyumon tem que virar a Ophanimon, pra fazer os dois anjos ali, né? Aí chegou o filme de 02 lá, né? E ela vira o cachorro dragão rosa. Então começou a ficar uma briga. E durante muito tempo, esse filme não era canônico, porque ele batia com informações, era meio confuso, né? Só que aí veio o Digimon Kizuna, como você preferir chamar, e mostrou o Willis, com os Digimons dele ali no fundo, né, como uma das crianças capturadas e tal. Então canonizou o Magna Dramon como evolução canônica da Teiyumon, porque tinha sido a primeira a ser apresentada. Mas a essa altura, já tinha Digimon Tree, já tinha o jogo do PSP, já tinha um monte de material expandido que tinha a evolução da Teiyumon como a Ophanimon. Então, cronologicamente, a Ophanimon foi a primeira oficial.
porque a Magnadramon foi mostrada primeiro, mas não valia. Aí quando mostraram o Alfinimon, tava valendo. Aí depois fizeram fazer valer. É uma briga meio estúpida, porque não tem como você querer dizer que tem evolução certa em Digimon. Não existe um caminho único em Digimon. A ideia da franquia é justamente essa, né? Mas enfim. Pizza Crust. A gente vai ver que esse iceberg, como foi feito por uma galera que fala inglês, que assistiu o anime dublado em inglês, vai ter muita referência a piadas da dublagem deles lá. Porque a gente já sabe que o público americano recebe os animes censurados, modificados, com piadinha onde não deveria, com troca de trilha sonora. E Digimon sofreu bastante com, não sei, tradutor engraçadinho, sabe? Então a gente vai ver aqui, ó. Sabe a luta contra o Apocalimon no final de Adventure? Que tem toda uma simbologia que eu expliquei lá no meu vídeo, no canal principal sobre Adventure. É bonito, é dramático. Aí na versão dublada em inglês, o Apocalimon manda a seguinte frase, que eu vou traduzir obviamente. Por que que todos os Digimons podem comer a pizza e eu só fico com as bordas? Eu só fico com a pizza crust. É isso. Essa é a referência do iceberg. E a gente vai ver que tem várias coisas de dublagem, porque ao longo das séries, os caras... Tudo bem que isso é uma piada, pelo menos é engraçado, mas não faz mal pra ninguém. Tudo bem. Em Savers, né, quinta série de Digimon, as piadas que os caras estão fazendo afetam o lore da franquia. Tem gente que acredita fielmente em certas informações porque ela viu no anime, só que não se atenta ao fato de que era uma dublagem. Extreme Jihad. Esse é o nome do ataque em japonês do Magnamon. Quando ele derrota o Chimeramon em Digimon 02, ele grita, né? Extreme Jihad! E explode, matando o Chimeramon junto com ele. Isso pegou mal, porque Digimon 02, canonicamente se passaria em 2002, mas a série passou no ano 2000 pra gente. Pra quem não sacou ainda o problema que existe aí, esse termo foi cooptado depois dos ataques de 11 de setembro para relacionar com ataques terroristas, né? Então o fato do Digimon se explodir gritando Extreme Jihad em uma série que em teoria se passa depois de 2001, pegou mal, não rolou. Eles trocaram o nome. Então meio que virou uma piada interna aí do fandom de Digimon que o Extreme Jihad o Magnamon é um Digimon terrorista, né? Enfim. O disco voador do Vademon. Mais uma coisa dos jogos lá. Mas o Vademon é aquele Digimon alienígena. E no anime, ele tinha os tentáculos como pé. Mas no jogo, ele tinha um disco voador, né? Vocês estão vendo aqui. Então é mais uma questão de design que nos jogos é de um jeito, no anime ficou de outro. Só isso. Os Royal Knights. Sinceramente, eu não sei por que isso tá no iceberg. É uma das coisas mais de conhecimento comum para qualquer pessoa que já ouviu falar de Digimon, né? Os Royal Knights, os Cavaleiros Reais, são aqueles 13 Digimons cavaleiros que têm uma grande importância na franquia, né? São Digimons que servem lá o deus do Digimundo, que estão sempre na história do jogo, do anime, do card. Sempre aparece algum Royal Knight em algum lugar, né? É talvez uma das coisas mais conhecidas de Digimon junto com Leomon sempre morrer. O Digirap é mais uma coisa da dublagem americana. No meu vídeo sobre o filme de Digimon, eu comento sobre o Digirap, que é simplesmente uma música que fizeram pra eles lá, né? É um rap, porque animes nos anos 2000... apesar de hoje em dia no YouTube ter bastante rap de anime, isso é uma coisa que nos anos 2000, nas adaptações americanas, era bem comum também. Então... Digirap é uma coisa que existe. Ele é um Digidisaster, como ele mesmo fala, né? É horrível, horrível. Roupas e armaduras removíveis em certos Digimons. E aí vocês devem ter reparando nessa imagem grotesca aqui, né? Pra quem não sacou, isso aqui é um Gabumon. E eu postei recentemente no Twitter um conteúdo extremamente sensível não recomendado para os fãs de Digimon com coração fraco, que é a pelúcia do Gabumon que tira o casaco. Mas é uma questão que existe aí no fandom de Digimon, né? Certos Digimons dentro do lore usam roupas e armaduras que são removíveis. Um Gabumon, quando ele nasce, ele pega os pelos da mãe Garurumon, que estão ao redor do ninho, e constrói a jaquetinha dele pra parecer com os Digimons adultos. É bonitinho, é um lore fofinho. E Digimon sempre brincou com essa ideia, né? O Adventure já mostra, naquele episódio lá que o Matt tá num lugar de gelo, mostra que o Gabumon tirou o casaco dele pra cobrir. O reboot de Digimon tem uma cena em que o Gabumon tá nas sombras, assim, e a roupa dele tá secando. Só que a questão é,
nem sempre mostraram pra gente como são essas formas, né? Essa do Gabumon, ela tá num rodapé de um material de artes descartadas e tal. Oficialmente a gente nunca viu. Vários outros Digimons também a gente oficialmente nunca viu. Então fica aí a questão, né? Será que algum dia a gente vai ver? 3 OVAs em um filme é basicamente o que eu já expliquei no meu vídeo sobre o filme de Digimon. Eu vou deixar um link na descrição pra minha playlist com os meus vídeos de Digimon. Tem muita coisa nesse iceberg que eu já expliquei por lá, e pra não deixar esse vídeo mais gigante do que ele já tá ficando, eu vou só indicar pra você assistir lá, tá? Mas é isso. Esse filme de Digimon, o filme, ele na verdade, ele é uma junção de 3 filmes, né? 3 OVAs japoneses em um só. Virou o Digimon, o filme. Né, eu já expliquei todo o histórico disso, os pontos positivos e negativos disso naquele vídeo. É um vídeo bem antigo do canal, tá? Eu pego bem mais pesado na crítica do que eu pegaria se eu tivesse feito aquele vídeo hoje em dia. Mas ele é um vídeo bom, é um dos meus vídeos preferidos ali, mesmo sendo bem antigo, né? É legal. Então vamos lá, segundo nível aqui do iceberg, né? Mon é uma extensão de arquivo. É só a ideia de que, sei lá, se você tem arquivos no seu computador que é .rar, .zip, .jpeg, o fato de todo Digimon ter mon no final é porque essa seria a extensão do arquivo digital deles, né? É um arquivo .mon, um monstro. Até onde eu sei, não tem nenhuma fonte pra isso, não tá em lore de nada, tá? É só uma teoria que os fãs gostaram de criar. A Babamon era uma Rosemon. De novo, é só lore da franquia, que inclusive Digimon 2 pontos brincou um pouco com a ideia quando mostrou a Rosemon da Mimi, olha lá aqui em cima, vendo uma Babamon. Mas a ideia é que no lore oficial da Babamon, se você abrir lá a Pokédex de Digimon, ele fala que a Babamon é simplesmente uma Rosemon que foi amaldiçoada pra virar uma bruxa velha. É só isso, é lore, é oficial. Brazilian Adventure Opening. Nossa abertura é com a Angélica, chapeuzinho de seu Madruga, que na verdade eu descobri recentemente que era pra ser o capacete da Sora, né? Provavelmente algum brasileiro jogou isso na roda, né? Só que, de novo, eu vou expandir esse lore pra vocês. Porque a abertura brasileira de Digimon, né, não é a coisa mais bizarra que a gente teve. Foi a propaganda de Digimon 02 na Fox Kids. Ah, não, é da TV Globinho, não é da Fox Kids. Acho que eu não preciso falar o porquê que isso é extremamente amaldiçoado, né? Eu queria entender por que as crianças estão fazendo pose de tokusatsu, sendo que as crianças em Digimon não lutam, né? E tipo, TV Globinho. Shitmons, né, os Numemons lá, aqueles Digimons cocozinhos, estarem dentro de Digimons que seriam marionetes. Essa é uma outra teoria bastante interessante, que tem bastante embasamento em material oficial, mas nunca foi confirmada. Por exemplo, quando a gente tem um episódio do Monzaemon do Digimon Adventure, a gente vê que a cidade onde ele tá é cheia de Numemon. A ideia dessa teoria é que dentro dessa fantasia você vai ter vários Numemons. De onde vem essa ideia? De artes oficiais do Monzaemon, que mostram que ele realmente tem alguma coisa dentro da fantasia. E qualquer Digimon que seja um marionete, se eu pegar aqui o X-Tyrannomon, ele é um Tyrannomon de fantasia que tem coisinhas dentro. Então, quando lançaram o Monzaemon X, que tem aí uma gosminha saindo de dentro dele, lançaram também o design beta dela, que seria com uma gosma verde saindo. Mesmo que não tenham feito a versão gosminha verde, quando o Numemon X saiu, o fato dele ser rosa combinou. Então assim, a teoria é basicamente cânone na cabeça de todos os fãs. Não tá confirmado, a gente não tem uma arte oficial mostrando o Numemon saindo ali de dentro. Mas, né, evidências não faltam. O Oceano Negro em 02, pra quem não lembra, é o famoso episódio do Cthulhu, que eu já expliquei no meu vídeo de 02 o que era. Muita gente cria teorias, né, que não, isso aqui seria uma outra série, seria explorado, mas ficou muito dark, não rolou. Não, no meu vídeo de 02 eu fui na fonte japonesa descobrir o motivo de não terem explorado mais essa ideia. E aí eu expliquei com um pouco mais de detalhe, né, ali no vídeo de 02 em que tem todo o contexto da série em volta, talvez seja melhor aí se você quiser saber um pouco mais, mas é basicamente isso. Convidaram um roteirista de fora para escrever um episódio, ficou tão diferente do que os outros costumavam fazer, de todos os episódios de Digimon, né, os padrões ali que estavam, não faziam ideia de como usar esse conceito. Então eles não usaram. É só isso. É literalmente só isso. Código Digimoji é simplesmente a linguagem
do Digimundo. Vocês devem ter visto esses símbolos, né? Em Adventure, eles são bem importantes porque o Easy, lá naquele labirinto, descobre que se ele modificar essas letras, ele modifica a própria programação do Digimundo. Em várias outras séries aparecem esses símbolos, mas eles são simplesmente o alfabeto japonês, só que escrito com uma linguagem, né, com símbolos diferentes. Ao invés de escrever com japonês tradicional, você vai escrever com símbolos de Digimon. Eu acredito que muita gente não saiba que é uma linguagem de verdade, né? Não são só símbolos à toa, até aí tudo bem. Mas guarda isso na cabeça que mais pra baixo, essa ideia volta com mensagem subliminar em Digimon. Algumas mensagens que aparecem escrevem uma coisa polêmica. Aguarde. Taichi é um Coomer. Coomer é basicamente o termo em inglês pra... por causa do Digimon Kizuna. Tem aquela cena lá em que o Agumon acha as revistas adultas dele e é isso mesmo. Ele é um adulto. Esse é o simbolismo da cena. Apesar de ser uma piada engraçada, eu falo isso no meu vídeo de Kizuna também. Mas é justamente pra mostrar que o Tai é um adulto. E ele não queria que o Agumon pegasse as coisas dele de adulto, né? Ele não queria ter esse conflito. Tipo, eu tô levando muito mais além. Isso aqui é simplesmente uma zoeira. Tá escrito que Tai é só isso. Bokuro no War Game, né? Aquele filme do Diaboromon. E o Summer's Wars tem uma conexão. Que conexão é essa? Simplesmente foram filmes feitos pelo mesmo cara, o Mamoru Hosoda. E é basicamente o mesmo filme. Summer Wars é o filme de Digimon do Diaboromon sem Digimons. Você tem lá o Digimon, o bicho, coelho, que equivale ao Omegamon. É basicamente o mesmo roteiro no filme, eles estão na internet, que tem basicamente o mesmo visual. É só isso. É mais uma piada aí do fandom de que é o mesmo filme, só que sem Digimons, né? O Summer Wars. Tyrannomon se ferrou. O Tyrannomon é um dos meus Digimons preferidos. E ele foi, talvez não o primeiro design de Digimon. Ele era pra ser o mascote da franquia. Tanto que se você pegar o logo, né, pro aniversário de 20 anos, o Tyrannomon tá no logo. Porque era pra ele ser o símbolo da franquia. Só que, né, o mangá de V-Tamers puxou um Vidramon, o anime puxou um Greymon. São sempre dinossaurinhos, né, ao longo de todos os animes, basicamente, mas não o Tyrannomon. E é por isso que falam, Tyrannomon se ferrou. Foi quase, mas não foi. Coitado. Gosto muito do Tyrannomon, tadinho. A anatomia de um Skull Greymon. É a ideia de que o Skull Greymon é aquele bicho lá que é só osso, mas ele come. Pra onde vai a comida? Né? No anime, o Tai evolui ali o Agumon depois de socar ele de tanta comida que faz a evolução errada. Só que aí vem a pergunta, se ele é só osso, pra onde vai a comida, né? Qual que é a anatomia de um Skull Greymon? O epílogo de Digimon 02. É aquele final da série que mostra como seria o futuro deles, né? As crianças adultas, os casaizinhos. Tudo isso eu expliquei no meu vídeo de 02 já, tá? E isso inclusive se amarra com algumas outras coisas que aparecem mais pra baixo no iceberg, então eu volto nele depois. Aquele final de 02 levanta muitas teorias desde sempre no fandom de Digimon. A aparição do 4chan ou o 2chan em Adventure, o reboot, né, de 2020. Parece. É isso mesmo. Como o reboot de Digimon se passa em 2020, digamos assim, né? É Digimon no mundo mais moderno, eles mostram várias redes sociais. E aí tem uma que parece o 4chan ou o 2chan, que é a versão japonesa, né? Só que como o design desses sites é extremamente simples, é um fundo verde com quadrados azuis em cada post, meio que não tinha como fugir. É uma referência muito direta, é muito igual, né? A origem do Betsumon. Pra quem não sabe o que é um Betsumon, é esse Digimon extremamente amaldiçoado, cursed, que usa fantasias de outros Digimons, né? A forma verdadeira dele é com a fantasia da Teilmon. E vem a questão, de onde tiraram essa ideia, pelo amor de Deus? Talvez fosse melhor não saber, mas é disso aqui, era um cara que aparecia nas revistas de Digimon, fantasiado de Teilmon, da maneira mais amaldiçoada que você poderia querer. Certas coisas são melhores não saber. Agumon. Em Digimon Cross Wars, na verdade em Fusion, né, que é a versão traduzida, modificada, censurada, editada, toda zoada, numa cena em que mostram um daqueles chipzinhos que eles botavam no Crossloader pra trazer o poder de Digimons anteriores, aparece 3 Agumons, que a questão é que escreveram Agumon errado, tá? É só isso. Aí fica lá, Agumon. É meio bizarro. Aí surgiu a ideia de que, não, teria uma evolução do Agumon. Não, é erro de digitação, tá? Porque na versão japonesa tá Agumon. Sistermons. A ideia é que as Sistermons são Digimons
que é basicamente uma menina de touca. O negócio aqui é especificamente da Sistermon Noir e da Ciel. A Noir é a original, com esse design preto, em contraste com a Blanc, né? Tá tendo nome. Só que ela parecia uma freira, e ela usa arma. Então a gente já sabe o que o Ocidente gosta de fazer com esses casos. Pintaram ela de azul, trocaram por uma espada e começaram a usar só ela. E aí fizeram a Ciel virar um Digimon de verdade também. Então agora tem as 3, mas a Noir a gente pode esquecer, né? Burpmon é uma outra categoria. Nesse caso, são Digimons que a gente não sabe se é um Digimon ou não. O caso do Burpmon não, ele já foi confirmado pelo reboot, foi canonizado no reboot como um Digimon de verdade. Quando você alimentava demais o seu Digimon, ele poderia evoluir pro Burpmon, que seria simplesmente esse bicho que comeu demais. E aí ficava a questão, só uma brincadeira? É um Digimon de verdade? Vale ou não vale? O reboot canonizou, o Burpmon agora é um Digimon mesmo. O Harem do Etemon é uma referência ao Digimon World 1, se eu não me engano. Que simplesmente quando você recruta ele, o Etemon, lá no jogo para ir para sua cidade, ele fala que vai abrir um harem. O Metal Greymon Virus é o original. O design original do Metal Greymon era ele azul. O anime de Adventure que fez o Metal Greymon ser laranja, para combinar mais com a linha do Agumon e do Greymon. Mas a ideia é que sim, o verdadeiro design é o azul. O laranja, que é o mais popular por causa do anime, é um recolor. Angela Anaconda Divorce. Neste filme, na versão americana, o primeiro capítulo do filme que passava é um crossover com Angela Anaconda. Vocês, mais novinhos, provavelmente não sabem o que é Angela Anaconda. Era um desenho extremamente bizarro que passava na Fox Kids. E aí tem uma história de um cara descrevendo que os pais levaram ele pra ver o filme de Digimon no cinema. E aí enquanto ele assistiu o filme de Digimon, mas tinha essa coisa da Angela Anaconda, ele reclamou, esperneou. E aí foi tipo a gota d'água pros pais dele se separarem, sabe? Ah, essa criança maldita. Mas não tem nada a ver com Digimon. A cena de Eti da Izumi. Izumi é a menina do time lá de Digimon Frontier, né? Que vira a Kazemon e a Shutsmon. E que por algum motivo ela era altamente sexualizada ali na série de Frontier, né? Eu comento disso no meu vídeo de Frontier. Mas é uma cena que ela vai trocar de roupa. E os animadores não mostram nada, né? Obviamente. Mas, cara, pra quê? Citramon é mais uma das censuras norte-americanas em Digimon. Como eles não quiseram mostrar o bom Bernanimon causando um ataque terrorista, né, no parque lá em Digimon Savers, na versão americana editaram ele para ser uma laranja, o Citramon. Pra gente, o Savers veio a versão japonesa. Então talvez essa informação não seja muito conhecida pro nosso fandom, né? A brincadeira de 1º de abril de Medabots. Isso eu falei no meu vídeo de Medabots. Rolou um crossover das duas franquias. O jogo de Medabots ganhou o modelo Wargreymon e o modelo Metal Garurumon, que são basicamente Medabots com design inspirado nos Digimons, e Digimon ganhou o Omedamon, que é tipo o Omegamon, só que com os braços de Medabi e Rokusho. Fujitsumon é esse Digimon aqui, não o polvo, as bolinhas no polvo. É mais uma das categorias de é um Digimon ou não é um Digimon. Todas as cracas, né, são Fujitsumons. O lore do Octomon diz que essas bolinhas são Digimons separados dele. O que faz sentido, né? Porque biologicamente, quando você vê essas cracas em rochas, em baleias ou cascos de tartaruga, esse é um tipo diferente. É um bicho que cria uma casquinha em volta dele e fecha a pontinha. Mas a ideia é essa, né? Fujitsumon oficialmente é considerado um Digimon separado, sim. Os Digimons de V-Tamer, o mangá, estão num limbo legal. Essa é uma coisa que me entristece muito, muito, muito. O mangá de V-Tamer tem muito Digimon que é exclusivo dele. E que até hoje não só não apareceu em outras partes da franquia, como não podem. O MMO oficial de Digimon, vou repetir, o MMORPG oficial de Digimon não pôde usar essa forma do UForce porque eles não tinham os direitos para isso. Essa forma tá num limbo legal de direitos autorais que é do mangá. O Force Vidramon Future Mode está permanentemente suspendido por problemas de copyright. A companhia do jogo, né, a empresa, é proibida de adicionar esse Digimon no futuro.
Só que olha que curioso, o reboot de Digimon, que olha a cena de evolução do Serafimon, quando ele vai do Rolyangemon, olha essa forma. Que forma é essa? Quem só conhece o anime não sabe, mas esse é o Rolyangemon do mangá. Ele não é o Rolyangemon do começo da cena de evolução. Eu posso odiar o quanto for Digimon Reboot. Ele pode ter todos os problemas do mundo, mas ele tinha coisas pontuais tão legais, cara. Esse reboot é relação abusiva. Então, terceiro nível aqui do iceberg. O Digibowl. Mais coisas da versão americana. Quem gosta de esportes deve conhecer o Super Bowl. A Fox Kids fez a versão dela do Digibowl. E eles faziam como se fosse uma apresentação de esportes. E aí botava as crianças pra comentar, sabe? Mas aí eles ficam comparando os status dos Digimons. Eles estão jogando bola nessa cena. Ele não está atacando com a Agamon. Ele está impedindo que ele roube a bola. Digimonkey é mais ou menos a mesma coisa que o Betsumon lá. Era um cara que nas revistas de Digimon se fantasiava de macaco. É muito provável que o Etemon seja inspirado nesse cara. Donkey Madness é mais uma das pérolas da dublagem americana. Donkey Madness? I say we break down the door. What? No, don't break it down. De onde o tradutor tirou isso? Só Deus sabe. Laikamon, Hermimon e Panmon. Mais Digimons do mangá de V-Tamers. Só que nesse caso tem duas peculiaridades. Esses são Digimons que iam aparecer no mangá de V-Tamers, só que na hora de fazer o mangá, eles foram cortados. Então a gente viu eles lá nos fundos dos quadrinhos. Teve isso aí, no próximo volume eles vão se enfrentar. Mas eles acabaram nunca aparecendo, eles foram descartados. Conceitualmente não. Se você for ver, esse Digimon é basicamente o Mephismon. Reutilizaram o design dele. Esse aqui, eu diria que parece com o Marsmon. Não sei se é, mas poderia ser, Ele tem uma calça meio bufante, tem uma mascarinha aqui. Esse aqui é claramente o Skull Satamon. Mas é isso. São designs que foram descartados e por terem ficado presos naquele limbo, não puderam ser utilizados depois, né? Megidramon / Caos do Kemon. Tem gente que olha pra isso aqui e fala, meu Deus, será que eles têm alguma ligação? Tem, tá no lore oficial. Esse Digimon pode assumir qualquer uma dessas duas formas de acordo com quem observa. O Digimon Megidramon ou Caos do Kemon seriam a mesma entidade, só que ele aparece monstruoso pra quem teria medo de um monstro ou como um cavaleiro pra quem teria medo de um cavaleiro. Hunters só aconteceu para preencher o espaço na TV. Hunters, para quem não sabe, é a terceira ou segunda, depende de como você conta, temporada do Cross Wars, que tem só 20 e poucos episódios. Tem quem diga que essa temporada minúscula, continuação direta, só trocando a criança, para comemorar o aniversário, seria só para preencher um espaço que estava vago na grade do canal. Titamon era um Bacchusmon. Titamon, pra quem não sabe, é esse Digimon verde aqui. Bonito, legal. Mas originalmente era pra ele ser assim, com garrafas de vinho no ombro. Era pra ele ser o Bacchusmon, representando o deus do Olimpo, Bacchus, que era o deus da bebida e tal. Esse Digimon não representava muito bem o conceito que eles queriam pro Bacchusmon. Então eles redesenharam o Bacchusmon pra ser essa coisa horrível. E aí falaram, mas esse design tá legal. Dá pra dar uma modificada e usar como um Digimon novo? Aí ele vira um Titamon. Ele vira um dos titãs da mitologia grega, romana ali, já que os Olimpos misturam as coisas. Ele só foi usado com outro propósito, né? Mudou um pouco o design, mas é isso. O time do Daigo e da Maki. Aqueles dois do Digimon Tree. A gente viu em Digimon Tree que esses dois, né, que aparecem lá, eram Digi-escolhidos originais, que são referenciados muito de leve no anime, mas que são ressignificados na novel que reconta o anime de Adventure. Aí a questão é, quem foram esses Digi-escolhidos antes das crianças que a gente conhece? Em Tree, a gente viu que os Digimons deles viraram os 4 deuses do Digimundo, né? E cadê as informações do resto desse time, né? A gente poderia saber mais sobre isso, mas a gente não sabe. Mais uma das pontas soltas que Tree deixou rolar e, enfim. Tree. Universos paralelos são outros VPETs da Bandai. Isso é canônico até certo ponto. O Wizardmon, ele é um Digimon que vem de um universo paralelo, o universo de Wichelny. Wichelny era uma outra linha de VPETs da Bandai. Digimon começou como bichinho virtual, mas não era o único que a Bandai vendia na época.
Mas sei lá, esse aqui seria o Wizardmon, porque é o mesmo sprite que é usado no VPAT da Bandai. Esse aqui é o que daria origem a um Nanimon, aquele Digimon que é só uma cabeçona com os braços e pernas. A gente tem a Witchmon. Então tem vários Digimons nos VPATs e posteriormente dentro do canon de Digimon que vem de outros VPATs da Bandai. O episódio do incesto. Eu comentei muito por cima no meu vídeo sobre o Adventure. O episódio 21, se eu não me engano, é aquele episódio em que o Tai tinha acabado de derrotar o Etemon e volta pro mundo real. Só que é um mundo real meio esquisito, né? Ele é desenhado de um jeito diferente. Foi dirigido pelo Mamoru Hosoda, que dirigiu o filme do Diaboromon lá, né? E tem uma entrevista com esse diretor, né? Em que ele fala umas coisas complicadas sobre esse episódio. Que o jeito que a entrevista foi traduzida e o jeito que o fandom pegou essas ideias criou um problemão. Ele basicamente fala que ele queria que a relação nesse episódio fosse como se um marido estivesse traindo a esposa e aí ele volta pra casa e a esposa sabe dessa traição, mas ela tá feliz que pelo menos o marido voltou. É o que ele diz. Se você for trazer isso pro episódio, o que dá a entender é o quê? Que o Tai seria casado com a Hikari e estaria traindo ela com o Koromon. Não literalmente, óbvio. No sentido de que era para ele estar com a irmã dele, cuidando dela. Mas ele decide ir com o Koromon pro outro mundo, abandonando a responsabilidade original dela. Tal qual um marido abandonaria a esposa pra ficar com a amante. E ela comenta, tipo, né, o Koromon veio com você, tipo, pode chamar ele. Meio que ela aceitando. Cara, é muito complicada essa história, cara, é muito complicada. Assim, existe um problema de verdade. Foi muito infeliz essa relação que o cara quis fazer no episódio, mas não é da maneira que a galera, os fãs, eu inclusive aí, propagou a ideia, né? Não existe o incesto de verdade. Apesar das cenas, né, do jeito que elas são desenhadas, é meio complicado, mas não existe. Não tem problema nenhum no anime, no roteiro. São questões à parte. Vamos sair desse tema polêmico. A Apimon originalmente era a própria propriedade intelectual. Acho que a essa altura todo mundo sabe o que é Apimon, né? Mas é aquele anime, 7º anime de Digimon, que é o Digimon Universe Appli Monsters. Ele não tem nenhum Digimon na história dele. Ele usa aplicativos como criaturas, né? Então o Gatmon seria tipo o Google, é o aplicativo de pesquisa. Você vai ter um aplicativo de cada coisa que vira uma criaturinha Mon digital. Teoria de que, na verdade, isso seria um outro anime da Toei, mas que estava beirando tanto em cima do conceito de Digimon e estava numa época que Digimon não tinha nenhum anime previsto. Então eles readaptaram o conceito para ser Digimon Universe, tipo uma história no mesmo universo de Digimon, só que com criaturinhas diferentes, né? A boca do Wargreymon. No anime, sempre, todos os animes que o Wargreymon apareceu, ele não abre a boca enquanto fala. Ele fala como se estivesse dentro de uma armadura, ali era fechado, né? Ele tá com uma mordaça, sei lá. Mas não tem porquê. Em várias artes oficiais, nos jogos, o Wargreymon abre a boca. Então fica essa questão, o Wargreymon tem boca ou não? O Hakadamon é mais um dos Digimons tipo o Burpmon. O Burpmon, como eu falei, o anime canonizou. Mas a gente tem o Batterimon, quando a bateria do VPAT estava baixa. O Hakadamon, quando o seu Digimon morre, ele evolui para uma lápide. É a mesma ideia para todos eles. São Digimons que são Digimons mesmo ou não? Só o Burpmon passou, né? Não sei porque separaram aqui na tier list, mas ok. O genocídio do X-Program. Eu tenho um vídeo sobre o filme do X-Evolution. Todos os Digimons do X-Antibody são os que sobreviveram ao genocídio que a Yggdrasil fez. Veja lá meu vídeo sobre o X-Evolution. Penders Movie Cover. Penders é o nome do artista que fez a capa desse filme. Por onde começar com a arte dessa capa? De cima para baixo. Lembrando que essa é a versão americana, que junta 3 histórias, que modifica um monte de coisa. Então a capa é uma coisa puramente americana. Esses olhos, de quem são esses olhos? Não tem nenhum Digimon, nem no filme, e nem nenhum Digimon que tem esses olhos. Angelomon e Angemon estão com o número errado de asas. E aí o mais famoso de todo mundo, né? O que é esse Digimon? O Terriermon não tem esse chifre segmentado e nem essa cara de filha da puta. Esse Digimon com 3 chifres era o Lopmon, mas aí ele teria que ser marrom.
e o Lopimon não aparece no filme. O Terriermon que aparece no filme não tem nada a ver com eles. Então a brincadeira é que o Penders, né, o sobrenome desse artista, fez uma capa sem pé nem cabeça. E aí você deve estar se falando, nossa, mas por que contrataram um cara desses pra fazer a arte do filme, sendo que aparentemente ele nem sabe nada de Digimon? É porque ele era o ilustrador de uma revista oficial de Digimon nos Estados Unidos. Muito material pra ter pesadelos. As formas bebê e criança da Meicoomon. A gente não tem até hoje oficialmente o que seriam as formas bebê e criança dela. O que a gente tem são exatamente as mesmas formas que deram pra Teiyumon, então seria a Plotmon e a Niaromon, só que com as cores da Meicoomon. Só que elas não têm nome. Tá lá esses dois desenhos que não apareceram em Tri, mas estão no material extraoficial, né, da série. Slayer Dramon e Examon foram trocados? É a mesma teoria de que a Butterfree e o Venomoth em Pokémon foram trocados. A diferença nesse caso é que realmente tem os designs beta de uma terceira linha do Dracomon. Então eu acho que a teoria diz que o Examon seria azul pra ficar mais parecido com o Ingdramon mesmo. Só que aí no final das contas descartaram, sei lá por quê, jogaram Slayer na linha do azul. Né, o Millenniumon é o bug do milênio, o bug do ano 2000. De novo, comento bastante sobre isso no meu vídeo de Digimon 02, em que eu entro na história do Ryo Akiyama. A lore do Millenniumon é mais ou menos essa, né? Então não tem muito o que falar. O Millenniumon seria a interpretação de Digimon pro bug do milênio. Toei cancelou Tamers 2. Fake news. Especialmente depois com aquele negócio do Chiaki ter se envolvido com um monte de teoria da conspiração da extrema direita, falar que o problema da internet é o cancelamento. Tamers é bonito lá onde ele tá, quem consegue separar ator da obra, ok. Não quero saber de Tamers 2. E a Toei não cancelou Tamers 2, tá? Vamos lá, nível 4, eu já perdi a conta. Entramos aqui nas teorias das conspiração mais complicadas. Digimons não utilizados de concursos de fãs. É bem normal que revistas de animes infantis lá no Japão façam concursos para os fãs desenharem suas próprias criaturinhas, né? O Digimon não seria diferente. São Digimons que já ganharam concursos, mas provavelmente eles nunca vão aparecer em nada, porque são só coisa de concurso, né? Então aqui a gente tem uma revista da época mostrando, né? Então eles até reusam algumas ideias, mas muitas ficaram perdidas no tempo, né? O Joe era pra ter tido um Painmon. Aí você deve se perguntar, o que é um Painmon? É um Digimon Penguin. Existe uma teoria de que ao invés do Gomamon, era pro Joe ter tido esse Digimon. De onde vem essa teoria? Do Digimon World 1. Como muita coisa estava sendo colocada em teste nesse jogo, foi o primeiro material expansivo da franquia, né, tirando os VPETs e mangá e tal, a ideia é que se a gente for olhar pelo Digimon World 1, como esses eram os Digimons padrões, iniciais da época, talvez fosse pro John ter um Paimon. Mas quanto mais a gente olha para essa teoria, menos sentido ela faz, né? Porque se for para pensar, é para ele ter um Digimon de água, por que não o Betamon? E o Easy, por que ele não tem um Kunemon? Essa é uma teoria que eu achei fraca, bem fraca, bem fraca. E esse é um problema do final desse iceberg, né? A gente vai começar a entrar em umas teorias que tentam se basear em coisas, mas, né? Chaos Dramon no Digimon World 2. Mesma coisa dos designs beta lá em cima, não sei porque tá tão embaixo. No Digimon World 2 ele era levemente diferente. Ao invés de ter os canhões apontando pra frente como é hoje em dia, era pra trás. Mas aí, não sei porque não falaram o mesmo do Mugen Dramon, que tem os canhões virados pra cima hoje em dia, mas no World 1, que aparece tanto nesse iceberg, ó o canhãozão pra trás. Inclusive, faltou uma coisa nesse iceberg. O Mugen Dramon, nesse jogo, não é do nível Mega, porque não existia nível Mega nessa época. Por isso que em Digimon Adventure, só o Tai e o Matt ganham o Mega. Porque o conceito de Digievolução Mega só surgiu naquele ponto. Bandai teria reformulado um jogo de Yu-Gi-Oh! Para ser o Hyper Colosseum. Tem um vídeo muito antigo no meu canal falando sobre o card game de Yu-Gi-Oh! Da Bandai. Antes de ir pra Konami, teve um card game de Yu-Gi-Oh! Da Bandai. Essa teoria seria para dizer que, quando a Bandai perdeu esse direito, ela trocou os arquivos, mudou uma coisa ou outra e virou o jogo Hyper Colosseum de Digimon. Masaru é meio Digimon. Masaru é o protagonista do Savers, né? Sobre ele se tornar um Digimon, aí eu tenho a minha própria teoria.
Lá em Digimon Savers, a gente vê bastante a ideia de que o Digisoul dos humanos é importante. O pai do Masaru se fundiu com o Bancholeomon dele e tal. E como essa foi a temporada que introduziu os Cavaleiros Reais, eu apresento aqui pra quem não conhece o Gankomon, um dos Cavaleiros Reais que não existia ainda na época de Savers. Mas olha a ideia. O que o Masaru fazia em Digimon Savers? Dava soco em Digimon. Qual que é a habilidade do Gankomon? Dar soco em Digimon. Qual era o Digimon do Masaru? Era um Agumon, um dragãozinho, um dinossaurinho. Qual que é a aura que se manifesta? O Digisoul que se manifesta do Gankomon? Um dinossaurinho. Tudo bem que ele parece mais o Hakimon e tem ligação com o Hagimon, mas a gente finge que finge que não viu. Então a ideia, né, é que talvez o Masaru poderia ter se tornado o Gankomon. Claro que isso é fonte, vozes da minha cabeça. Pra isso aqui não tem fonte nenhuma também. ZXmon. É mais um conceito de Digimon que foi abandonado. Esse é um sketch oficial que a gente tem, né, da pessoa que estava desenvolvendo o ZXmon, para ser uma forma antítese ao Omegamon. Então você vê aqui que um dos braços dele é o Armagedemon, né, a forma final do Diaboromon, lá no filme de 02, que é a continuação do filme do Diaboromon original, e a outra metade seria a cabeça de um Imperial Dramon corrompido. É o que aparece em Tri. E apareceu no Digimon World 2 também, né? Uma versão roxa dele. Então a ideia de um dos designers de Digimon na época era juntar, né, o Apocalimon e o Imperial Dramon corrompido para fazer uma versão maligna do Omegamon. Mas acabou que não rolou. Não sei exatamente por quê. Mas o conceito de um Digimon fusão envolto em caos foi o que deu origem ao Chaosmon, que é a fusão do Bancholeomon com o Dark Dramon. Inclusive aquela arte que eu acabei de mostrar e eu acabei de fechar, você encontra ela na página da wiki do Chaosmon, porque oficialmente é a versão beta dele, né? Operation Decoded. É simplesmente o fansub, entre muitas aspas, que traduz alguns dos jogos de Digimon que ficaram só no Japão. Um deles eu vou adiantar aqui, que seria aqui, ó, o Bearmon no Hacker's Memory. Esse mesmo grupo, eles viram que nos arquivos do jogo, quando foram traduzir, tinha um arquivo pro Bearmon, que é um Digimon que não tá no jogo. Tem só os arquivos dele lá. Hitler Agumon. Agora eu não sei de que jogo que é, eu acho que ele é do Hyper Colosseum, que é um Agumon vestido de Hitler. Bigodinho, chapeuzinho, tá num campo de concentração com outros Agumons. Craniamon no Digimon World 4. Mesma coisa dos outros jogos lá, ele tinha um design beta nesse jogo, tinha umas asinhas, design oficial dele não tem. Coronamon no Adventure 2020. Quem é Coronamon? É esse Digimonzinho do Sol aqui. Ele é o protagonista do jogo de DS, né? O Digimon Dawn e o Digimon Dusk, que seria com a Lunamon. A questão é, esse Digimon ganha um certo destaque no reboot, né? O Espadamon. E a Lunamon também aparece no reboot. Mas o Coronamon não. E esses três Digimons são sempre inseparáveis. Precisa explicar por que não colocaram o Coronamon no anime que se passou em 2020? Acho que não, né? O Twitter oficial do Digimon Web já explicou o suficiente. Coronamon espera que a situação se resolva e que a gente volte para a nossa vida segura. O Gaiomon era para ser o Black Wargreymon X. É mais uma coisa desses designs que era, não era, design beta, era uma coisa, não era. Estavam fazendo os designs dos Digimons X Antibody, fizeram o Black Wargreymon X, mas acharam que estava diferente demais do Black Wargreymon original. Só que estava um design tão legal que virou um Digimon próprio, o Gaiomon. A Lilithmon é a forma física da pornografia da internet. Aquela ideia de que se os Digimons são frutos dos seres humanos usando tecnologia, cada Digimon seria alguma coisa. Seria possível o Digimon pecado da luxúria ser o fato dos humanos usarem a internet para pornografia. Não é esse o lore. Mas é uma esticada que a gente pode fazer dentro de um contexto maior, né? Garuru Greymon é só um nome piada que dão pro Omegamon, né? Que é a fusão do Garurumon com o Greymon. Só que a graça é que Garuru Greymon usaram esse nome no Cyber Sleuth. Como a Nokia lá não sabe o nome dos Digimons, ela fala que quando os dois se juntam, ela pergunta, o nome de vocês agora é Garuru Greymon? Night Crawl, entre aspas. É uma tradução mal feita dos jogos de DS, né? Lá tem a equipe Night Crawl, mas tem gente que diz que a tradução certa seria Night Claw, de garra, né? Mas que como veio do japonês que a escrita estaria Kurou, aí não souberam se era Crawl de corvo ou Claw de garra. Com os Digimons que tem na equipe faz mais sentido ser Claw de garra, mas na tradução oficial, porque o jogo veio pra cá, ficou Night Crawl.
Snowballmon. Mais coisas da dublagem americana. Durante o período de férias, a Fox Kids fez essa coisa horrorosa. Medo. Commander Yu. Quem é Commander Yu? É um cara que aparecia nas revistas de Digimon na época desse VPET em específico. Ele é o que organizava a competição em que os Digimons L e R, né, Left and Right, enfim, ele fazia alguma coisa ali na revista que, sei lá, né, a Sistermon serem o chapéu. E a ideia é que, não, o Digimon na verdade é a Toca que tá controlando elas, porque olha os olhares vazios delas, né? Não, teoria de fã. Adventure 3D Grand Prix é um filme de Digimon em 3D, tem 6 minutos. Eu ia fazer um review desse vídeo pro 1º de abril no canal, mas cara, ele é tão nada que eu deixei passar, falei, não vou perder meu tempo com isso, não vou. Mas ele é um filmezinho de corrida entre os Digimons, feito completamente em 3D, e que, se eu não me engano, ele passa num parque de diversões na Coreia, tem uma montanha-russa de Digimon. Come on, Digimon é a obra original antes de Digimon ser Digimon de verdade, digamos assim. Tem os designs betas de alguns Digimons, era um conceito bem diferente. Recomendo vocês procurarem e dar uma lida, tem um volume só. A cara da Floramon essa Digimon aqui, que usa essa mascarinha de flor. Tem uma cena em que ela abre essa máscara dela e é um vazio assim, ela joga um suco lá dentro. Mas o que esse iceberg tá querendo se referir é esse aqui, ó. No jogo aqui do DS, aparentemente ela abre a flor completa e ela tem uma cara por baixo feia, zoada. Mirei é um fantasma digital. A Mirei é uma personagem que aparece no jogo de PS4, né, o Digimon World Next Order, e aparece no Digimon Cyber Sleuth, Hacker's Memory também, tá, enfim. Só que os universos dos jogos de Digimon World e Story já são separados sempre por natureza. E aí vai de cada jogo dentro de cada universo saber o quanto ele tá relacionado com os outros ou não. A questão é que a Mirei, aparentemente, consegue atravessar todos esses universos. Ela tá em todos esses jogos. E ela fala nesses jogos que alguma coisa aconteceu, que ela tem uma história ali por trás, né? Mas a ideia é que ela seria, sei lá, um fantasma digital. Ela tem alguma importância grande na franquia, que a gente nunca vai saber o que é, porque tá nos jogos. E cada jogo é um jogo, não tá nem aí. Chegamos no 5º nível deste iceberg. Agora é maluquice. Nossa, agora a gente vai... Burst Modes não utilizadas em Digimon. A ideia da Burst Mode no Digimon Savers é que ela era uma forma de evolução a mais para os Digimons, né? Todos os protagonistas atingiram ela, mas no brinquedinho no VPET, outros Digimons também poderiam atingir esse nível. A ideia é que muitos desses Burst Modes dos Virtual Pets nunca ganharam formas em anime, em jogo, em nada, né? Estão perdidas. Cyber Sleuth, English Voices. Muita gente achou que o Cyber Sleuth viria dublado. Não veio só legendado. Gaiomon X Burst Mode é uma das coisas extras que a moça que fez o design original botou lá no Twitter, né? Quando ela tava explicando essa história, ela botou lá no final. Então, ó, como um presente aí pra vocês, fãs do Gaiomon, muito obrigado. Tomem aí a versão Burst Mode dele. Mas é só uma arte dela, né? Não virou um Digimon oficial, não foi usado em nada, não tá na Wiki. Dukemon Chaos Mode. O Chaos Mode seria a versão do Crimson Mode, mas com as cores do Dukemon do Chaos. Mas que só foi lançado em boneco, né? Ele nunca foi usado em nenhuma outra mídia de Digimon, não tem entrada oficial na Wiki. Dogmons, não pesquise. Mais um orgulho pro brasileiro aí, né? Dogmons, não pesquise no YouTube. Não pesquise Dogmons no YouTube. É um projeto de fã que era patrocinado pela Petrobras, se eu não me engano, tem uma coisa assim. E era uma série Mon, claramente cópia de Digimon, só que com coisas da comunidade brasileira de Digimon. Não pesquise, não pesquise. Os bullies do Tomoki seriam os espíritos que faltaram em Frontier. Pra quem não lembra, tem 3 crianças lá em Frontier que vão pro mundo do Digimundo, mas não ganham formas pra se transformar. E no começo da série, eles empurram o Tomoki, né, esse menininho aqui, pra dentro do trem. Então rola uma teoria de que eles teriam um espírito que aparecem como vilões, mas sem crianças se transformando. A ideia é que talvez essas crianças teriam sido isso. O paradoxo do espaço-tempo do Ryu e do Millennium Mon. Já expliquei no meu vídeo de 02. Se o Millennium Mon é a fusão do Chimeramon e o Mugendramon, como que ele existiu antes deles, mas ele é o bug do Millennium, então ele mexe com espaço-tempo. Tá tudo explicadinho lá, né? No meu vídeo do 02, no meio, tem uma sessão inteira dedicada ao Ryu. Digimon World 1 Debug Rooms. Não
sei porque tá tão embaixo, que qualquer pessoa que pegue o Digimon World 1 e use o Game Shark para acessar os códigos, as salas de debug, vai acessar a sala de debug. É uma sala que você tem todos os NPCs lá para você comprar todos os itens, você pode modificar os status do seu Digimon. Não é nenhum segredo, nenhuma conspiração da franquia. Ao contrário dessa parte de baixo, que o Genai é um clone do Ryo Akiyama. Não tem informação nenhuma disso, é pura especulação de fã baseada no fato de que eles se parecem um pouco aqui e ali, mas é conspiração, não tem fonte de nada. Cards não liberados do Gentrix. Gentrix era um jogo de celular mobile card game de Digimon, e quando ele foi encerrado, ficou faltando um monte de card que eles tinham prometido lançar e tal. E aí, tempos depois, eles lançaram os PNG na internet. Tá tudo na wiki. Qualquer Digimon que se abrir na wiki, vai ter uma seção só com as imagens de card dele lá. A forma verdadeira da Yggdrasil, que é literalmente o tema de Savers. No X-Evolution ela é uma bolinha, nos jogos ela tem esse formato aqui, no mangá ela se fundiu com Barbamon, em Savers ela tem aquela formazinha que o Masaru dá um socão na cara. A questão é, qual seria a verdadeira forma dela? Eu tenho uma teoria pessoal de que é a forma que ela quiser. Como ela é o deus do Digimundo, ela não precisa aparecer para as formas de vida inferiores abaixo dela, né? Então quando ela aparece, ela escolhe a forma que faz mais sentido. Quando ela foi enfrentar o Masaru, como ela queria que ele derrotasse ela para ela pegar os dados do Digisoul na hora do combate, ela criou uma forma com o rostinho pro Masaru socar. Como ela queria que, do filme X-Evolution, que o Alphamon cortasse ela no meio para dar o anticorpo X, ela se fez num formato mais fácil de cortar, digamos assim. Então eu acho que essa é a questão, né? Qual que é a forma verdadeira da Yggdrasil? Não tem. Black War Greymon, Digimon World 2, mesma coisa, de design beta. Não vou mostrar de novo porque chega, né? O Housemon. Em Digimon Adventure, o Pinocchimon controla uma casa. Aí os fãs ficaram se perguntando, pô, será que isso conta como Digimon? Não conta como Digimon? No mangá, eles confirmam que conta como um Digimon, ele aparece por lá. O ENIAC é o computador, teria criado o primeiro Digimundo de verdade nos jogos do Ryo Akiyama, e é uma referência ao ENIAC do mundo real, né? É o nome do primeiro sistema de computação do mundo real e que teria dado origem a Digimon, sei lá. Digimon, Digital Monsters, Digimon Adventure. É uma piada como a versão americana nomeia o anime, né? Então, se você quer assistir a primeira série, você quer assistir Digimon, Digital Monsters, Digimon Adventure. Alice is Dead. Alice, pra quem não lembra, é de Digimon Tamers. É aquela menina que aparece por um episódio. Mas a ideia é que esta garota morreu. Ela é filha de um dos pesquisadores do Digimundo. Só que isso não é uma teoria, né? Tá no material do Chiaki. Ele fala que supostamente ela é uma garota que não está mais nesse mundo. E aí, conhecendo Tamers, não estar mais nesse mundo significa que ela morreu, né? Eaters são The Reapers. Isso que não só não tem fonte, como não faz o menor sentido. Porque a origem dos dois é completamente diferente e são explicadas. Os Eaters vêm de uma dimensão abaixo ali, Lovecraftiana, ao universo de Tamers. E os The Reapers vêm de um outro contexto dentro dos jogos, né? Tem nada a ver. Kaminarimon é mais um dos Digimons que foram designados e nunca usados. Não sei porque tá tão separado dos outros, né? Talvez pelo fato de um dos audiodramas de Frontier menciona o Kaminarimon. Pode ser simplesmente pelo fato de Kaminari significar trovão. Talvez os caras nem soubessem que existiu em algum momento um Kaminarimon. Slapemon Burst Mode. Já é a terceira vez que a gente fala de Burst Modes não utilizadas, né? Enfim. Os manhwas chineses. Digimon na China tem toda uma linha própria de histórias, né? Eles têm esse mangá que era só uma competição feita para promover os virtual pets e tal. O menino até usa uma fantasiazinha legal. E tem um que já ele aparece de novo, que não tem o Agnemon à toa. E essas crianças não se parecem às de Frontier à toa. Mas na hora de chegar nele aqui no iceberg eu comento. Luche era uma Lucemon. Luche é uma personagem do jogo do PS4 que eu não joguei, mas eu te garanto com 99% de confiança que é bullshit. Com certeza não tem nada que diga que ela era uma Lucemon. Frontier Battle Royale. Falei no meu vídeo de Frontier, a ideia original do anime é que ele fosse um Battle Royale em que crianças se transformariam em Digimons pra sair no soco. É uma ideia interessante, mas que não foi usada, né, pra Frontier. Então vamos lá, nível 6.
Savers Bancho Wars. Não sei exatamente ao que ele se refere com Savers aqui no começo, mas a ideia das Bancho Wars é que o Bancholeomon é só mais um dos Digimons com essa temática de Bancho, né? E a ideia é que eles formam um grupo de delinquentes. Aí tem pedaço na lore de um aqui e outro ali, falando que eles guerreiam contra a D-Brigade, que é a linha evolutiva lá daquele Agumon meio de guerra lá, Comandramon. Eu até queria ver isso adaptado em um jogo, no anime, não sei, né? Porque é uma história que a gente não sabe lá muita coisa. Os Digivices eram gaiolas. Sim, se você pega a embalagem original, você vê que isso aqui, ó, tem um cadeado e barras quebradas. Tanto isso não deveria estar tão embaixo no iceberg, porque isso é um produto vendido de Digimon, é exatamente a mesma gaiola. Os V-Pets originais eram gaiolas. É a ideia de você criar bicho pra rinha. Adventure 03 com aliens. Sabe aquela ideia do Matt virar um astronauta no final de 02, no futuro lá? É porque tinha um script sendo escrito para que o Adventure 03, né, a terceira série, fosse com a mesma galera, com vilões vindo do espaço. Então por isso o Matt já seria um astronauta, para meio que fazer um foreshadow. O Adventure 2020, o reboot, é um sonho. Quem dera. Os braços extras de Diaboromon. Em alguns jogos, principalmente os jogos mais antigos, você vê que o sprite, o modelo do Diaboromon tinha mais braços do que só os dois que ele tem no filme que canonizou a forma dele pra gente, né? Epimons que não foram utilizados, tem arquivos, tem ideias, tem nomes que dão mais ideias de outros Epimons que poderiam ter sido usados lá em Apple Monsters e não foram. Gaiamon no Digimon World 3 é mais um boss que nunca saiu dos jogos, é um design que tá lá, tem um lore que tá lá, mas que não foi usado em lugar nenhum. Todo jogo de Digimon tem alguns Digimons que são exclusivos dos jogos, né? E que a gente provavelmente não vai ver em outras mídias porque eles eram importantes no contexto do jogo. Então não faz sentido tirar eles disso. O projeto Digiclipse. Ai, meu Deus. Essa é uma história complicada que tem dois lados. Eu não sei qual é o verdadeiro dela, tá? O que a gente sabe do projeto Digiclipse? Ali no começo dos anos 2000, tinha uma galera nesses fóruns de 4chan e coisas que realmente acreditavam que Digimons existiam. E qual que é a pior parte disso? A internet ela já não é legal com pessoas neurotípicas, né? Então com pessoas que têm alguma dificuldade maior é mais complicado. Então o que é esse projeto Digiclipse? Era essa galera que se acreditava de verdade ou não que Digimon existia, é debatível. Mas era uma galera que fazia o roleplay deles ali, que queriam encontrar os Digimons de verdade deles. Só que isso tomou um tamanho, né? Tomou proporções que não é muito legal. Então chegava uma galera falando pra eles, né? Que se eles iriam pro Digimundo. Então ficou uma coisa pesada, né? O que eu prefiro acreditar é que era uma galera fazendo um roleplay, tendo questões psicológicas envolvidas ou não, e que uma galera maldosa complicou o rolê. E aí o rolê ficou com uma má fama. Então é complicado essa história do Digiclipse, complicadíssima, né? As estátuas perdidas de Savers. Era uma exposição de Digimon no Japão, na época de Digimon Savers, que tinham vários Digimons, incluindo os protagonistas de Savers. Só que as estátuas só desses protagonistas desapareceram. Mas como é um negócio que aconteceu há muito tempo, em 2005, meio que não tem registro muito confiável do que foi isso, né? Então, estátuas sumiram. O que aconteceu com elas? Sei lá, alguém roubou pra pôr em casa. Unreleased Figures. Tem muito boneco de Digimon que não foi lançado. O mais popular, né, seria aqueles bonequinhos que é uma forma do Digimon e você desmonta ele pra ele virar a forma evoluída. Eram pra ter lançado mais desses bonecos. Muitos anos depois eles lançaram mais desses bonecos. Então fica aí a teoria de que tem muito mais boneco pra ser lançado que tava no projeto e não foi. Korean Digimon World 1. Eu tô com o site aberto aqui, na Wayback Machine. Mas existe um projeto em coreano, como vocês estão vendo, de relançar o Digimon World 1 pro PC. E ele é da época, porque olha os requisitos dele. Windows 98, Millennium 2000 ou XP. Pesando incríveis 300 MB. Precisando só de 64 MB de RAM. Takato tinha um Impimon. Drafts iniciais para Digimon Tamers, né? As ideias iniciais é de que o Impimon seria o Digimon do Takato. Isso existiu em algum momento do desenvolvimento de Tamers, mas aí substituíram pelo Guilmon. O Impimon tem uma história própria, né? Enfim.
O mundo digital existiu antes da internet. Depende de qual material você está trabalhando. O Digimon Survive, por exemplo, vai muito nessa ideia. O mundo digital é um mundo tão natural quanto o nosso e que a gente acessa ele com a internet. O reboot de Digimon pega muito essa ideia, ao contrário de Tamers, em que lá sim, o mundo digital foi criado pelos humanos. Mirror Ballmon, mais um daqueles casos que a gente não sabe se é um Digimon ou não é um Digimon. Em Cross Wars, a Lilithmon usa um espelho lá para comandar os exércitos dela, para observar as crianças. Em alguma das revistas da época falou que, no próximo episódio conheça Lilith e seu Mirror Ballmon. É um Digimon? Não é um Digimon? Não sei. Digimon Dramas em CD não utilizados. CD Drama de Digimon é um iceberg por si só, né? São materiais lançados pós-série, com um monte de história que expande lore, expande as próprias séries, conta histórias, amarra buracos no roteiro, abre outros, enfim. Tamers 1984 é tipo isso, com o benefício de ter sido lançado em gibi. É uma história de Digimon Tamers em 1984. Que seria os pais das crianças lá, aqueles caras mais velhos que aparecem no anime, só que nessa época, nesse ano, que foi o ano em que eles desenvolveram Digimon. Tem nada de obscuro, sombrio, é só porque eu acho que é uma coisa não muito conhecida mesmo. Ao contrário desses Evil Hackers versão S, que são protagonistas de um jogo de Digimon, o Sega Saturno. Coisas da época em que Digimon era completamente diferente de hoje em dia, tá? Rumble Arena 2, a build de 2003 é uma build que vazou do Rumble Arena 2, que é um jogo que você provavelmente jogou no seu PlayStation 2, e aí vazou uma versão de desenvolvimento de 2003 dela. A identidade do Analog Man é o vilão do Digimon World 1. É um personagem que é mencionado vez ou outra, mas nunca foi explorado. Né? Ele tá de volta no jogo do Digimon do PS4, se eu não me engano. Mas ele não é explorado a ponto da gente saber quem é ele, qual é o papel dele dentro do lore de Digimon, tipo a homeostase. No meu vídeo de Tri, de Adventure, de Advent 02, eu falo bastante já sobre a homeostase. Eu recomendo você ver lá, porque é uma coisa nem um pouco simples da gente entender o que é a homeostase. Por isso tá tão fundo aqui no iceberg, né? É a maluquice de Digimon no nível supremo, é o que fez Tri ser tão confuso, é o que faz o meu vídeo de Tri continuar sendo confuso, é viagem das mais loucas possíveis, assim, né? Então, finalmente, eu não aguento mais o nível 7 do iceberg. O iceberg já acabou aqui em cima. A gente já tá em níveis de esfarelamento. Eu nem tenho mais voz. 9/11 is canon. Já começa legal. 9/11, pra quem não sabe, é como os americanos chamam os ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Que pra quem não lembra, a Mimi vai morar nos Estados Unidos no final da série, então ela estava nos Estados Unidos durante o 11 de setembro. Então em um dos audiodramas, ela comenta sobre o 11 de setembro. Ela comenta que achou que era um ataque de Digimon, por isso ela foi ajudar a resgatar as vítimas, né? A empresa do pai dela mandou recursos, enfim, é meio mórbido. Todos os VPETs são personalizados. É teoria da conspiração que ninguém acredita de verdade, é só de brincadeira. Mas é a ideia de que quando você compra o seu VPET, ele não é um produto industrializado, ele realmente é o seu Digivice, ele é personalizado de verdade. E vai até o fato de que pessoas realmente personalizam os VPETs deles. Trocam a caixinha, ou então pintam, botam o chip de um no outro. É tipo os jogos de Pokémon, né? Você tem exclusivos em cada versão. Eu gosto mais da caixinha amarela, mas eu queria ter os da vermelha, então vou trocar, né? Enfim, sei lá. Viagens, né? Akiyoshi Hongo era uma pessoa de verdade. É a pessoa que é creditada como o criador de Digimon, mas sempre foi um acrônimo, né? E aí tem uma ideia de que, na verdade, Akiyoshi Hongo é uma pessoa só. Digimons realmente existem na Dark Web. Isso aí é uma mistura do projeto de Eclipse com o plot do Cyber Sleuth, e que se você acessar, se você souber onde ir, você pode conseguir o seu Digimon. E aí volta ali na ideia do projeto de Eclipse, né? Perigoso, a galera mistura as coisas. Digimon Legendary Sky é o manhwa que continuaria a história de Frontier, com as crianças no futuro. É o tipo de continuação de adulta que todo fã de anime infantil com 15 anos
queria ter visto, né? Eu não sei se ele foi lançado na China, se ele ia ser lançado e vazou alguns capítulos. D-Dog é simplesmente um produto tipo uma agenda virtual que serviria como uma Pokédex de Digimon. Você poderia conectar ela com vários dos produtos ao longo da franquia para registrar eles nessa agenda virtual. Só não foi lançado. Tal qual o Digiforce 3, que é um outro produto que não foi lançado, mas que teve aí sua divulgação e tal. Seriam devices que você poderia ter seus amigos outros, vocês juntariam e poderiam ler os cards, mas não foi lançado. O Teorema de Ômega. Se você achou a ideia do projeto de Eclipse uma maluquice, o Teorema de Ômega, como começar? É uma sequência de posts de um cara. Ele admitidamente fala que ele estava durante um episódio psicótico e depois usou drogas alucinógenas para terminar esse teorema, então você já sabe para onde vai essa ideia. Mensagens vinham na mente dele, só que essas mensagens só vinham quando ele estava tendo crises psicóticas assistindo Digimon. Então o Teorema de Ômega é porque o Omegamon falava para ele coisas. E aí depois em Digimon 02 ele ganhou mais partes dessa mensagem. E assim, ele sabe que é tudo viagem, que são coisas que ele teve em condições não normais do raciocínio dele. Mas, pelo propósito curioso da coisa, que ele se propôs a deixar levar. Quem selou o Zid Millenniumon? E esses anéis em volta dele seriam os selos ao redor dele, né? Ele seria a criatura mais poderosa de todo o Digimundo. Quando apareceu no reboot, a galera ficou louca, né? Agora vai. E não foi, porque lá ele tava não selado. Aí ficou, né? Porra, é aqui que vão selar ele, é aqui que a gente vai ver o que aconteceu, caraca! E não. Então, quem selou o Zid Millenniumon? Não sei. O Analog Man é o pai biológico do Koshiro, do Easy, né? O Easy, ele é adotado, né? Em Digimon Adventure, esse é um dos grandes pontos do desenvolvimento dele. E aí falam que o Analog Man poderia ser o pai dele. Que os dois têm uma conexão com o Digimundo, gostam muito de tecnologia. Então, na falta de um pai pro Easy e na falta de uma identidade pro Analog Man, tem fã que quer juntar as duas coisas. Especialmente por isso aqui, ó. O Koshiro criou a Yggdrasil. Isso vem da dublagem de Savers, que é o que eu falei lá no começo do iceberg. Como o dublador da Yggdrasil, lá no anime de Savers, ou era o mesmo, ou era a filha, ou era o irmão, ou era um parente de quem dublou o Easy na série original, o diretor da dublagem achou engraçadíssimo colocar uma fala da Yggdrasil falando que foi criada pelo Easy, sendo que o universo de Adventure e o de Savers nem é o mesmo. Então tudo isso se mistura, né, numa teoria maluca. A Jerry, do Digimon Tamers, a menina que sofre tudo, foi abusada sexualmente. Não foi. O Chiaki disse nos materiais dele que essa foi uma das ideias originais pro trauma dela. Não seria só o Leomon morrer, que contribuiria para ela ser uma criança bem problemática, né? Só que tudo tem limite. A galera da produção do anime falou que, porra, né? Não. E aqui vem uma coisa que eu pedi pra vocês lá no começo guardarem na memória. Mensagem subliminar nas sequências de evolução. Esse Digimode, né, a linguagem do Digimundo, ela é uma linguagem real. Dá pra você escrever frases nela. Então, existe uma coisa que os fãs gostam de fazer que é, toda vez que aparece isso, traduzir pra descobrir o que tá escrito. Só que a mais polêmica de todas foi na sequência de evolução de 02. Em Digimon Adventure 02, dos episódios 26 ao 33, que é quando tá acontecendo o Geogress, né, a fusão dos Digimons, tem 3 círculos de Digimoji. Olha o que esses círculos estão dizendo se você traduzir. Digimon parece uma cópia de Pokémon. E o problema é que realmente é. Por que estão fazendo isso? Parem de copiá-los. E a maior prova de que isso realmente estava no anime é que no Blu-ray eles mudaram o que tá escrito. Ou seja, realmente estava escrito isso, a pessoa que estava fazendo os efeitos visuais de Digimon quis dar uma de engraçadão e botou isso, e tempos depois, quando a produção da Toei percebeu, isso tá completamente removido, né? Então realmente é uma coisa que aconteceu. É tanta informação merda aqui, mas essa é uma das que fazem valer a pena fazer um vídeo desse explicando esse tipo de coisa, né? O anime de Digimon é uma simulação. É mais uma das ideias que a dublagem joga uma frase sem contexto de que o Digimundo, a história que a gente vê, é uma simulação do Koshiro rodando a Yggdrasil ou alguma coisa do tipo. Coisa de dublagem a gente pode ignorar, né? Do Digimundo ser um purgatório.
purgatório. Esse é o conceito mais básico de quando você tem uma série com muito simbolismo, com muitas mensagens religiosas que se perdem, né? Falar que é o purgatório é o básico, né? É tanto simbolismo, tanto mistério, tanta ideia, tanto lore, que acaba se perdendo, né? O significado da coisa. Eu não diria que o Digimundo é o purgatório. Eu diria que gostar de Digimon é estar no purgatório. Cada parte do fandom assume uma ideia diferente para explicar coisas diferentes. Esse iceberg é uma grande prova disso, de que tem coisa que tem prova, tem coisa que é só mal interpretada, tem coisa que é só teoria, tem coisa que a fonte são as vozes na minha cabeça. Esse é um grande problema de Digimon. Ao mesmo tempo em que ele te dá muita resposta, ele te dá muito espaço. Então pode ser tudo, pode ser que o Digimundo é o purgatório, por que não? Então tá ali no final, né, a última coisa que falta, o verdadeiro deus Digimon. Depende da mídia que você tá usando. Vai ter a Yggdrasil, vai ter a homeostase, vai ter os seres humanos no mangá, por exemplo. Você precisa definir o que é Deus, precisa definir o que é Deus dentro da parte da franquia que você tá usando, precisa ver quais são as fontes que você tem dentro disso. Digimon é difícil. Então, pra terminar, parabéns pra você que teve paciência de ouvir 1 hora de maluquice que certamente não fez bem pra nossa saúde mental. De novo, esse vídeo foi só uma versão editada de uma live enorme que eu fiz uns meses atrás. E se mesmo lá já não deu pra entrar em detalhe de tudo, imagina nessa versão condensada, né? Se faltou alguma coisa que você sabe melhor, ou até que você quer saber mais, usa a seção de comentários para conversar sobre. Agora, né, vamos levantar, dar uma caminhada, esticar as pernas, e esquecer de tudo isso pelo bem do nosso psicológico.